Fala pessoal, tudo bem com vocês? Valdomiro Cavalcante, sou bombeiro militar lá de Alagoas e estamos aqui no canal do Concurseiro para trabalhar com vocês a parte de legislação específica, tanto para a Polícia Militar como para o Corpo de Bombeiros. Hoje a gente vai começar um assunto importante, né? E esse assunto ele trata justamente do Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Esse estatuto ele é uma lei que vai servir para as duas instituições. Então, com essa lei, você tanto vai fazer o concurso do Corpo de Bombeiros, como também vai fazer o concurso para a Polícia Militar. Então, é um assunto-chave. Você que vai trabalhar para um concurso ou para o outro, ou para ambos, né, essa lei ela vai te ajudar. E é importante porque a CESP ela cobra várias questões dessa parte de legislação específica. Então, o concurso ele aborda várias legislações, mas hoje vamos começar com a parte de legislação específica, a parte do Estatuto da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ok? Antes da gente entrar no Estatuto propriamente dito, a gente vai ver ali, ó, a parte de postos e graduações. Então é importante você que vai fazer o concurso entender perfeitamente como funciona a hierarquia militar nessas duas instituições. Então vem aqui comigo, né, para que você entenda. Aqui a gente tem vários desenhos, né, várias imagens, e essas imagens elas materializam tanto as patentes dos oficiais como as patentes das praças. E aí eu já trago uma informação importante para você. A CESP ela gosta de alguns assuntos, ela tem predileção, né? E um deles é essa questão dos termos técnicos. Então, nos termos técnicos, você tem que estar muito atento, e nesse assunto que a gente vai abordar agora, por exemplo, tem postos e graduações, que são a materialização da hierarquia, a materialização das patentes. Só que postos são para os oficiais e as graduações são para as praças. Então, quando a questão aborda lá patentes, ela vai estar trazendo a nomenclatura de postos ou a nomenclatura de graduações. Então, vem aqui, olha. Todos os postos e graduações da Polícia Militar são idênticos aos postos e graduações do Corpo de Bombeiros. Então, a legislação é semelhante e as instituições elas têm os mesmos postos e graduações. Vamos ver como é que é a dinâmica desses postos, né? Quando você faz concurso, né, um concurso possível que está aberto agora o edital, é para você ser soldado, para você ser praça. E aí, quando você passa no concurso, você vem para cá, né, para essa situação aqui, você vai ser soldado aluno. Durante o curso de formação, você fez o concurso para praça, durante o curso de formação de praça, você vai ser soldado aluno. Isso na Polícia Militar e também no Corpo de Bombeiros. Passado a fase de soldado aluno, que é um momento de temporário, né, você vai ser um militar temporário, aí você vai ser, após o curso, você vai ser promovido a soldado combatente. Então, de fato, a carreira militar, né, da praça começa como soldado combatente. Essa é a primeira patente efetiva da carreira de praças. E aí você vai galgando as promoções, né, graduação de cabo, de terceiro sargento, de segundo sargento, de primeiro sargento, até a graduação de subtenente, tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiros. Então, a carreira de praça vai de soldado combatente até subtenente, né? Toda essa parte aqui é a carreira das praças. Já a carreira do oficial, ela começa com um curso que é um pouco mais longo, né, que é o CFO. Durante o CFO são 3 anos de formação, mais um estágio probatório. Então, olha, fazendo concurso para o CFO, você vai entrar como cadete do primeiro ano, e aí vai aumentando, cadete do segundo ano, cadete do terceiro ano. Depois dos 3 anos de academia, você formado, você vai ser declarado aspirante a oficial, tanto no Corpo de Bombeiros como na Polícia Militar. Então, a formação do oficial são de 3 anos de academia, mais 6 meses no mínimo de estágio probatório. Passada essa formação, você vai ser promovido ao primeiro posto do oficialato, que é o posto de segundo tenente. Então, o primeiro posto do oficialato, da carreira do oficial, é o posto de segundo tenente. E aí você vai ser promovido a primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Então, a carreira do oficial vai de segundo tenente até coronel. Existem alguns outros termos técnicos importantes que a gente vai discutindo durante as nossas aulas, né? Mas para que você já tenha ideia, essa parte, né, central que a gente mostrou, a formação do oficial, o militar ele vai ser considerado um praça especial. Então, durante a carreira do oficial, na formação inicial, né, o militar temporário vai ser chamado de praça especial. Isso é importante que você entenda, né?
Então, um resumo do que a gente viu até agora, duas formas de entrar na instituição. A primeira, como na carreira de praça, né, você vai fazer o curso como soldado aluno e aí vai caminhar a carreira até subtenente. Na segunda situação, concurso para oficial, você vai passar 3 anos de formação, mais 6 meses de aspirantado, e aí começa a carreira do oficial como segundo tenente e vai até tenente-coronel. Aí tem uma situação interessante, né, que você também precisa conhecer, e eu vou mostrar aqui na carreira de praça, é possível que você, após chegar a subtenente, continue na carreira, já alcançando a carreira de oficial. Então veja, você entrou na carreira de praça, fez a sua formação como soldado aluno, caminhou todas as graduações, chegou a subtenente. Enquanto subtenente, você pode fazer uma capacitação interna, que é chamado de CHO. E aí, você tendo êxito nessa habilitação, no curso de habilitação de oficiais, você sai da carreira de praça e pode migrar para a carreira de oficial. Então, o subtenente, quando consegue concluir o CHO, ele poderá ser promovido a segundo tenente. Não mais na carreira combatente, mas numa carreira administrativa. E aí, como segundo tenente, ele vai crescendo nas patentes e pode chegar até a carreira, até o posto de tenente-coronel, ok? Isso também é importante e a gente vai dar uma atenção maior quando chegar o momento dentro do estatuto. Aqui é só para que você entenda como está organizada a carreira dos oficiais e praças, né, dentro das instituições, lembrando que o conceito serve tanto para o Corpo de Bombeiros como para a Polícia Militar, ok? Então, isso é importante, tá certo? Lembrando, falamos aqui de termos técnicos, nós vimos a parte de postos e graduações, que são as patentes, né? As patentes, elas materializam a hierarquia militar, ok? Dando continuidade, a gente, antes de entrar especificamente no estatuto, a gente vai ver o seguinte: qual parte da Constituição Federal pode ajudar na interpretação do estatuto? Então, a gente vai estudar alguns parágrafos e artigos da Constituição Federal que vão nos dar suporte na interpretação do estatuto. A ideia não é uma aula de direito constitucional, a ideia é facilitar o entendimento do que está dentro do estatuto. Parte do estatuto tem previsão dentro da Constituição e a ideia é a gente trabalhar. Então a gente vai ver desde o artigo 5º, né, o inciso 61, até, né, o artigo 125, aí pegando o que tem de importante na interpretação do estatuto dentro da Constituição Federal. A dinâmica vai ser uma dinâmica diferente, eu não vou usar a sequência numérica dos artigos, eu vou fazer um encadeamento desses artigos para que você entenda o contexto, né, do militar estadual dentro da Constituição, ok? Então vamos lá. Olha, a nossa Constituição Federal, ela data de 88, né? De 88 até 98, 10 anos iniciais aí da Constituição, ela teve uma interpretação voltada para os militares, tanto federais como os estaduais. Contudo, em 98, ela sofreu uma alteração, uma emenda, que é a Emenda Constitucional 18 de 98, onde ela trouxe um regime próprio para os militares. Isso é importante. Então vem aqui com a gente, olha. Emenda Constitucional 18 de 98 criou um regime constitucional próprio dos militares. E a partir daí, o militar deixou de ser visto como servidor público. A partir daí, a Constituição entende que existirão os servidores públicos e os servidores militares. Então, antes, enquanto era servidor público militar, agora a ideia é diferente. O conceito mais atual é que o militar ele vai ser considerado um militar federal ou um militar estadual. Então, o servidor militar é um gênero que apresenta duas espécies. O militar federal ou da União, que são os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, e o militar dos estados, né, que são os membros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então é importante que você entenda que a partir dessa emenda houve uma mudança, né, na estrutura da Constituição voltada para os militares. Então aqui, olha, militares dentro da Constituição, a gente tem militares da União, eles vão estar
sendo trabalhados no artigo 142, Marinha, Exército e Aeronáutica, e militares dos estados, do Distrito Federal, dos territórios, vai estar sendo tratado no artigo 42, né, que nós vamos ter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. E é aqui que está o foco agora do nosso estudo dentro da Constituição, ok? Vamos dar continuidade então. Como é que a gente vai começar a ver o militar dentro da Constituição? O militar estadual ele vai estar dentro do artigo 144, que trata da segurança pública. Então, a segurança pública ela é composta por vários órgãos. Alguns desses órgãos são órgãos federais e outros são órgãos estaduais. E aqui, olha, policiais militares, polícias militares e corpos de bombeiros militares. Está no inciso 5º do artigo 144. Então aqui é onde está o militar dentro da Constituição, o militar estadual dentro da Constituição. Somos segurança pública nível estadual. Nível estadual. E ainda no artigo 144 tem 2 parágrafos importantíssimos para o concurso, tá certo? O primeiro parágrafo é esse aqui, o parágrafo 5º. Ele vai trazer a missão constitucional dessas instituições. Preste atenção que ele diz: as polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Isso é extremamente importante. Olha, qual é a missão constitucional das polícias militares? Tá aqui, olha. Polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Então, você precisa desse conhecimento para poder responder as questões da CESP, ok? E aos corpos de bombeiros? Olha, aos bombeiros militares, né, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, que nós vamos ver no caso de Alagoas, qual é essa lei e onde está previsto, incumbe a execução das atividades de defesa civil. Então, fica atento, a missão constitucional da Polícia Militar é a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já a missão constitucional do Corpo de Bombeiros é de cara à execução das atividades de defesa civil. Agora, atenção, as atividades de defesa civil elas são feitas de forma sistêmica. Não é só o Corpo de Bombeiros que trabalha com ela, tá certo? Mas a Constituição diz que essa instituição, os corpos de bombeiros, são responsáveis pela execução dessas atividades. Ainda no artigo 144, nós temos aqui o parágrafo 6º, e aí ele vai trazer também informações importantes. Olha, as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, importante, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis e polícias penais estaduais e distritais aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, o que é que tem de muito importante nesse parágrafo? Que as instituições militares estaduais, elas são forças auxiliares e reserva do Exército, Tem questão da CESP que diz, olha, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar é reserva das Forças Armadas. Certo ou errado? Errado. Por que está errado? Eles são reservas apenas da Força Terrestre, do Exército Brasileiro. Então, fique atento para que você não seja confundido com as questões que a CESP traz. E outra informação importante é que eles estão subordinados ao governador do estado. Então, os militares estaduais respondem diretamente ao governador do estado. Isso está previsto lá no parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição Federal, ok? Isso é importante para a resolução das questões quando você estiver trabalhando as questões CESP no concurso. Vamos dar continuidade então à ideia, né? Mas antes vamos ver um resumo disso que a gente viu aqui do artigo 144. Então, olha, o artigo 144 trata da segurança pública e ela tem órgãos federais e órgãos estaduais e você vai fazer o concurso para os militares estaduais, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, que é a Força Militar Estadual dentro da segurança pública, ok? Atenção, então, né, para esse contexto que você vai estar trabalhando dentro das questões da CESP. Agora a gente vai entrar no assunto talvez mais importante, né, quando a gente trata do militar dentro da Constituição Federal, o militar estadual, que é o artigo 42. Este artigo 42... ele vai especificamente trabalhar as polícias militares e os corpos de bombeiros. Então, o militar estadual. Veja,
os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, importante, são militares dos estados, do Distrito Federal e do território. Veja, até 98, aqui tinha, são servidores públicos militares. Veja que mudou, né? O contexto agora é que esses profissionais são militares dos estados e não mais servidores públicos. Esse artigo 42 ele tem 3 parágrafos. O mais importante é o parágrafo 1º, e o parágrafo 3º, que é um parágrafo recente, é uma inovação. Ele foi acrescentado na Constituição em 2019. E essa inovação legislativa, né, o que tem de novo na legislação, chama a atenção de quem vai produzir as questões. Então fique atento. Mas inicialmente vamos trabalhar aqui então o parágrafo 1º. O que é que o parágrafo 1º do artigo 42 traz? Ele vai fazer um vínculo da carreira do militar estadual com outras determinações legais dentro da Constituição Federal. Então ele vai dizer, olha, você que é militar estadual precisa observar alguns textos da Constituição, porque eles vão afetar diretamente você como profissional militar. E aí olha o que ele diz, aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º. Então, dentro do artigo 14, você tem que conhecer o parágrafo 8º. Do artigo 40, parágrafo 9º, então, dentro do artigo 40, você precisa conhecer o 9º. E do artigo 142, os parágrafos 2º e 3º. Esse parágrafo 3º, ele tem 10 incisos. Só que dos 10, a Constituição diz que aplica-se ao militar estadual apenas os 9 primeiros, né? O 9º, na verdade, ele foi retirado, né? Ele não existe mais, então os 8 primeiros incisos do parágrafo 3º do artigo 142 também aplica-se aos militares estaduais. E aí tem outra informação importante, né, que a SESP vai cobrar de você, sendo as patentes dos oficiais, eu já expliquei o que são patentes, né? Materializa a hierarquia militar, então as patentes oficiais são conferidas pelos respectivos governadores. Então, vamos fazer um resumo desse artigo. O parágrafo 1º do artigo 142, ele vai tratar dos vínculos que a carreira militar tem dentro da Constituição e vai dizer também que o governador do estado é a autoridade competente para promover os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então fique atento, tá certo? Que essas informações são de extrema importância para você responder aí a sua prova. O parágrafo 2º, ele não tem sido muito cobrado, tá certo? Mas ele trata dos pensionistas. Olha, aos pensionistas militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal. Então a gente vai estudar os pensionistas dentro do Estatuto da Polícia Militar do Estado de Alagoas, ok? Então, como eu falei, o parágrafo 3º desse artigo 142, ele é uma inovação, ele foi acrescido à Constituição Federal recentemente, né, no ano de 2019, e aí essa inovação legislativa chama a atenção de quem vai preparar as questões. Olha o que ele diz, né? Parágrafo 3º do artigo 42 da Constituição Federal. Aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Com prevalência da atividade militar. Então vem aqui comigo para que eu explique o contexto dessa situação. A regra geral dentro da Constituição é a proibição de acúmulo de cargos públicos. Então, a regra é, não se pode acumular cargos públicos. Contudo, essa regra tem algumas exceções, e essas exceções estão previstas justamente nesse artigo 37, né, nesse inciso do artigo 37. Então, o que é que você precisa entender? Ao militar estadual era proibido acumular cargos públicos por completo. O militar estadual não poderia acumular cargos públicos. Só que a partir de 2019, a Constituição permite que o militar acumule cargos públicos dentro da mesma regra que o servidor público civil já acumulava. Então, qual é a ideia? Ele vai poder, além de ser militar,
ter outro emprego público, outro cargo público dentro dessa perspectiva que já era permitido, né, pela Constituição. Então vem aqui no slide para que a gente mostre o que isso vai trazer. Olha, a gente já viu que o parágrafo 3º do 42 diz que ao militar agora é acessível o acúmulo de cargos públicos que já era previsto na Constituição, que antes o militar não tinha acesso. E aí o que é que esse inciso diz? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidades de horários, observando, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. E qual é essa possibilidade de acúmulo de cargos? Aí tem aqui 3 possibilidades. Olha, a linha A, de 2 cargos de professor. Mas, para o militar, se o militar já tem um cargo de militar, ele não pode ter 2 cargos de professor, ok? Mas aqui a linha B, de um cargo de professor com um outro técnico ou científico. E aqui entra o militar. O militar, além de ser militar, ele pode ter outro vínculo empregatício, né, com o poder público, sendo esse outro vínculo empregatício um cargo de professor. A linha C já era aplicada também aos militares de saúde, continua sendo, né? Há 2 cargos ou empregos privativos de profissões de saúde com profissões regulamentadas. Então, o militar de saúde, ele pode também ter 2 vínculos empregatícios, né? Um dentro da estrutura militar, se ele for de saúde, e um outro cargo de saúde fora da estrutura militar. Então isso aí é uma inovação, tá certo? Ela foi acrescida pela Emenda Constitucional 111 de 2019 e nós acreditamos que é importante para você resolver as questões que a CESP possa trazer nesse contexto de acúmulo de cargo. Então, regra geral, não pode se haver acúmulo de cargo, a exceção foi essa trazida, né, pelo parágrafo 3º do artigo 42. Então, um resumo do que a gente viu até agora. O artigo 42 ele tem 3 parágrafos. O parágrafo 1º é importante porque ele vai trazer vínculos do artigo 42, né, da carreira militar, com outras situações dentro do contexto da Constituição. Então você vai precisar conhecer o artigo 14, né, que fala dos direitos políticos, o artigo 40, que fala da aposentadoria, e o artigo 142, que fala dos militares federais. Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos esmiuçar esses vínculos trazidos pelo artigo 42 para que você conheça cada um deles, tá certo? E o primeiro que a gente vai trabalhar aqui é o artigo 14. O artigo 14, ele trata dos direitos políticos, né? Então, dentro dos direitos políticos, o parágrafo 8º, ele vai falar especificamente para você que vai ser policial militar, que você que vai ser bombeiro militar. Veja o que é que ele diz. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então, o primeiro conceito importante já está aqui, olha. Militar alistável. Você tem que saber o que é um militar alistável. E saber que se o militar é alistável, consequentemente, ele é o quê? Ele é elegível. A regra é, todo militar que for alistável, ele também vai ser um militar elegível. Então, o que seria um militar alistável? Alistável é aquele militar que pode participar do sufrágio universal, pode participar do período eleitoral votando, né? Ele tem voto dentro do sistema político, dentro do regime eleitoral. Então, se o militar ele pode votar, consequentemente, ele é alistável, então ele vai ser também elegível. Então, todo militar alistável, aquele militar que tem direito de voto, ele também é um militar elegível, é um militar que pode se candidatar a um cargo político. Então, a regra geral é, o militar que pode votar também pode se candidatar e se eleger, ok? Essa é a regra geral. Se a CESP disser, é proibido ao militar ser candidato, você já vai saber que é permitido, ok? É permitido, a regra geral é que é permitido. Mas ele fala ali que se o militar for alistável, então existe algum militar que não é alistável? Existe, né? Ainda no parágrafo 14 da Constituição, ela vai falar dos conscritos. Conscrito é aquele militar que está prestando serviço militar obrigatório às Forças Armadas. Então, durante o serviço militar obrigatório, o militar conscrito, ele não tem direito a ser elegível, né? Porque ele também não é alistável, ele não pode votar, consequentemente ele não pode, né, se candidatar, ok?
Na carreira militar estadual, naturalmente, os militares eles são elegíveis, tá certo? Eles são alistáveis e também são elegíveis. Então, de regra geral, o militar estadual ele é alistável e, consequentemente, ele é elegível. Contudo, você precisa entender que é o foco da questão da CESP também, né, além de saber que o militar pode se candidatar, você precisa entender as consequências dessa candidatura, que elas são graves, né? Então, a ideia é, o militar pode se candidatar, mas as consequências de quando ele se candidata, elas são graves, né? Vamos ver aqui no slide para que você compreenda. A regra geral é, militar alistável é elegível, mas tem consequências, e as consequências elas são diferentes se o militar tem menos de 10 anos de serviço ou se o militar tem mais de 10 anos de serviço. Então, primeiramente, se o militar é um militar recente na carreira, né, ele tem menos de 10 anos de serviço, o que é que acontece com ele? Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. O que é que a Constituição quer falar com afastar-se da atividade? Lá no Estatuto a gente vai ver isso de forma mais concreta, mas esse texto quer dizer que o militar vai ser expulso da instituição, vai ser demitido se oficial e vai ser licenciado se for praça. Então, no momento da candidatura, ao se candidatar, o militar deverá afastar-se da atividade, ou seja, o oficial vai ser demitido e a praça vai ser licenciada. Então, olha, preste atenção, não confunda isso com a proibição de se candidatar. O militar ele pode se candidatar, contudo, o militar que tem menos de 10 anos vai sofrer uma consequência grave. Qual é a consequência grave? Vai ter que sair da carreira militar. Ele abre mão da carreira militar. Em que momento ele abre mão? No momento em que ele se candidata. Ao se candidatar, automaticamente ele já vai ser excluído da carreira militar. Aí o termo técnico, o oficial vai ser demitido e a praça vai ser licenciada. Professor, e se ele perder a eleição? Essa exclusão dele do serviço militar estadual é sem volta. Então, se ele perder ou ganhar a eleição, ele tinha menos de 10 anos, ele vai ficar sem vínculo mais com a carreira militar estadual, ok? Olha, e se ele contar com mais de 10 anos de serviço? Aí a regra é diferente. Será agregado pela autoridade superior, então esse termo é importante, né? Será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, na diplomação, ele vai para a inatividade. Então, o que quer dizer? Se ele tem mais de 10 anos, durante o período de candidato, né, durante as eleições, ele vai estar agregado. Agregado quer dizer que ele não vai poder trabalhar como militar nesse período. Agregar quer dizer afastar-se do cargo militar de forma temporária. Ele fica proibido temporariamente de atuar como militar. Então, durante o período de eleição, ele vai estar agregado, só vai poder trabalhar como candidato e não vai poder estar comandando tropa, comandando operação. Então, ele vai estar agregado, vai estar afastado da carreira militar. Se eleito, ele for diplomado, no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Que inatividade é essa? Aí lá dentro do Estatuto vai explicar que essa inatividade ela vai acontecer com a reserva remunerada. E como essa reserva remunerada ela vai acontecer de ofício, né, de forma compulsória, ela vai ser proporcional ao tempo de contribuição que esse militar tenha, ok? Então vamos resumir a situação do militar que quer se candidatar. Olha, militar alistável, ele é elegível, então o militar ele pode se candidatar. Se ele tiver menos de 10 anos, ele pode se candidatar, mas a consequência é que, no ato da candidatura, ao se candidatar, ele é excluído da carreira militar, né? O oficial vai ser demitido e a praça vai ser licenciada. Se ele tem mais de 10 anos, ele pode se candidatar. Nesse caso, será agregado durante o período eleitoral, né, os 45 dias de eleição. Ele não pode trabalhar como militar, vai ficar agregado. E se ele ganhar a eleição e for diplomado, ele vai para a inatividade, nesse caso, reserva remunerada proporcional. E se ele perder a eleição, vai se reverter a situação de agregado e ele volta a trabalhar naturalmente nas funções que ele já exercia dentro da estrutura militar.
ok? Então fica aí as dicas de como você interpretar o parágrafo 8º, né, do artigo 14, que trata dos direitos políticos do militar nessa situação de eleição. Vamos agora para o artigo 40, né, o seu parágrafo 9º. O que é que esse parágrafo 9º vai trazer de importante? Ele vai trazer a possibilidade do militar utilizar o tempo de serviço dele anterior à carreira militar para fins de inatividade, vou falar um termo que não é um termo técnico, né, para fins de aposentadoria. O militar ele não se aposenta, o militar ele entra na inatividade, né? Mas aí esse parágrafo 9º do artigo 40, ele vai trazer essa possibilidade. Olha o que ele diz. O tempo de contribuição, um termo importante, o termo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para fins de aposentadoria. Aí esse termo aposentadoria serve para o civil, mas a gente viu que o artigo 42 diz, olha, isso aqui vai servir para o militar. Então para o militar não é aposentadoria, é inatividade. Observado o disposto nos parágrafos 9º e 9A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Então, o que de fato isso quer dizer? Isso quer dizer que você, que vai prestar o concurso e que já trabalha, já tem um vínculo empregatício com o poder público, municipal, estadual, federal, você pode usar esse tempo que você já tem de poder público, né, para fins de disponibilidade e para fins de tempo de contribuição, ok? Então, atualmente, a regra atual é que o militar precisa trabalhar 35 anos, no mínimo 35 anos. Mas se você já tem esse vínculo empregatício, você vai poder usar esse tempo de trabalho, né, para diminuir o seu tempo de militar. Existem regras específicas, né, de quanto tempo você pode averbar, de quanto tempo você vai poder utilizar, mas isso não cabe a gente aprofundar agora, vai ter um momento da gente falar isso, mas a dica é, você que já trabalha pode utilizar esse tempo de que você já contribuiu, né, para deduzir ele do tempo que você tem que passar trabalhando como militar.